Bem-vindo à Geologia da Terra. Eu sou a Fabiana Richter. Fala pessoal, tudo bom? Então, hoje vai ser o primeiro episódio de uma série que eu estou querendo fazer sobre ambientes deposicionais. E o primeiro episódio vai ser sobre lagos. E por que sobre lagos? Bom, porque eu estou estudando depósitos lacustres no meu doutorado. Então, eu sempre que possível vou procurar aliar os vídeos aqui do Geologia da Terra com as coisas que eu estou trabalhando. Então é isso. Então hoje a gente vai falar sobre. Vai ser tipo uma introdução. Então a gente vai falar sobre o que vão ser os lagos, o que são os lagos, qual que é a importância dos lagos para a geologia, ou seja, por que a gente se importa com esses depósitos. E também a gente vai falar um pouquinho sobre as dimensões dos lagos mais importantes do mundo, qual que é a extensão em área, qual que é a profundidade. Então é isso, é um vídeo sobre lagos, primeira parte, então vamos lá. Bom, gente, os lagos são os corpos de água que se formam quando a água se acumula e é mantida em um baixo topográfico na superfície terrestre continental. O nível e a química dos lagos são controlados pela entrada e saída de água e sedimentos. O ganho de água e sedimentos vem de córregos ou rios, e também vem da precipitação, ou seja, de chuvas, e pode vir também de águas subterrâneas. Já a perda ocorre por rios e córregos que fluem para fora do lago ou pela evaporação em sua superfície. Bom, e quais são os sedimentos mais comuns encontrados nos lagos? Os sedimentos mais comuns são areia e lama, mas outros sedimentos, como sais e matéria orgânica, estão frequentemente presentes. Portanto, as litologias que geralmente encontramos em paleolagos são arenitos, pelitos, calcários, evaporitos e às vezes camadas de rochas contendo carvão, petróleo e gás. E por que os lagos são importantes para as ciências da Terra? Existem vários motivos pelos quais os lagos são importantes para a geologia. Primeiro, os lagos registram o clima da região onde eles se formam, e, portanto, o estudo de depósitos lacustres pode ajudar a reconstruir o clima no passado. Segundo, porque os depósitos lacustres possuem conteúdo fóssil geralmente bem preservado. E, por último, porque eles podem conter depósitos de grande importância econômica. Então, vamos falar um pouquinho sobre o clima e os lagos. A química do lago e a deposição de sedimentos são muito sensíveis às condições climáticas. O clima afeta, por exemplo, a distribuição global de lagos, o equilíbrio entre a evaporação e a precipitação, que determina parcialmente o nível do lago, o tipo de sedimentação química, que varia de deposição de carbonato, gypsum, halita e outros evaporitos, e a cobertura da vegetação ao redor do lago, que influencia a entrada de sedimentos. A sedimentação e a química dos lagos são afetados pelo clima de muitas maneiras, e nós entraremos em mais detalhes sobre isso em outra oportunidade. O importante para a gente se lembrar aqui é que os depósitos sedimentares do lago, muitas vezes, registram a condição climática em que eles se formam. Então, a gente pode estudar os paleolagos para inferir características paleoclimáticas. Como os lagos são um ambiente de baixa energia, paleolagos geralmente contêm fósseis bem preservados de plantas e animais. Por exemplo, peixes muito bem preservados, gastrópodes, bivalvos, ostracodes, artrópodes e algas geralmente são encontrados no registro lacustre. As assembleias de organismos podem ser utilizados não só para descobrir a idade do lago, mas também para inferir condições paleoclimáticas na região, de acordo com a diversidade de organismos que o lago pode suportar. Outro motivo pelo qual os lagos são importantes na geologia é que eles podem dar origem a depósitos de importância econômica. Muitos lagos têm abundante deposição de matéria orgânica provenientes justamente das formas de vida das quais falamos alguns momentos atrás. Esse material orgânico, depois de milhões de anos, dá origem ao carvão, ao gás e ao petróleo. Além disso, camadas sedimentares em paleolagos podem conter quantidades significativas de minerais evaporíticos, urânio ou ferro. Bom, mas como os lagos se formam? As bacias ou depressões onde a água se acumula podem ser formadas por uma variedade de mecanismos que estão listados aqui. Vamos nos concentrar nos dois primeiros, que são os mais importantes: os movimentos tectônicos e os processos glaciais. Então, o primeiro mecanismo de formação de bacias envolve movimentos tectônicos. Os mais importantes são os rifts, os movimentos de strike-slip na crosta continental e os movimentos que formam bacias de subsidência intracontinentais, as seg basins. Essas seg basins são depressões formadas pela ampla subsidência da crosta, portanto, tendem a formar lagos maiores, porém mais rasos.
Já nas bacias de Strike Slip e Rift, as falhas fazem com que determinadas áreas da superfície sejam rebaixadas em relação à área circundante, se tornando áreas topograficamente baixas, que atraem a drenagem para si. Exemplos de lagos em sistema de rift são o Lago Tanganica, no sistema de rift do leste africano, e o Lago Baikal, no sistema de rift Baikal, na Sibéria. O segundo mecanismo do qual a gente vai falar são os processos glaciais, que podem formar depressões na superfície terrestre quando as geleiras escavam profundamente um vale. Então, eles criarão depressões no fundo desse vale, e quando o gelo se retirar, essas partes superaprofundadas se tornarão áreas onde a água pode se acumular. Os lagos também podem ser formados quando as geleiras formam uma moraine terminal, que é uma barragem natural de detritos ou uma crista que fica em um vale e marca o limite do avanço glacial. O maior lago moderno em dimensões de área é o Mar Cáspio, um lago salino com uma área de superfície de 371 mil quilômetros quadrados. Outros grandes lagos com áreas de superfície que variam entre 50 mil e 100 mil quilômetros quadrados são o Lago Superior, Huron e Michigan, na América do Norte, o Lago Vitória, localizado entre Uganda e Quênia, na África, e o Lago Aral, que fica a leste do Mar Cáspio. O Lago Qinghai é um dos lagos com maior altitude no mundo e também o maior lago da China. Está localizado no norte do Planalto Tibetano, tem uma área de superfície de 4.250 metros quadrados e uma altitude de 3.194 metros acima do nível do mar. Nós sabemos que lagos antigos também variaram em tamanho desde pequenas lagoas até grandes corpos de água. Três desses maiores são o Lago Popoaja, do Wyoming e Utah, que teve uma extensão mínima, com base no registro de sedimentos preservados, de 130 mil quilômetros quadrados. Temos também o Lago Jurássico Toadite, do Platô do Leste do Colorado, com uma área de 150 mil quilômetros quadrados. E, por fim, temos o Paleolago, localizado no Green River Basin, formado no Eoceno, com uma área de cerca de 100 mil quilômetros quadrados. Mas e quanto à profundidade dos lagos? Vale lembrar que a profundidade e a área superficial não são necessariamente relacionados. Portanto, alguns dos maiores lagos em área têm profundidades muito rasas e vice-versa. Por exemplo, o Lago Vitória tem uma área de superfície de 68 mil quilômetros quadrados, mas uma profundidade média de apenas 40 metros. Outro exemplo é o Lago Crater, que se localiza na caldeira de um vulcão no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e é o lago mais profundo do país. Ele tem uma área superficial de cerca de 52 quilômetros quadrados e uma profundidade média de 350 metros. Mas o lago mais profundo do mundo é o Lago Baikal, na Sibéria, aquele formado no sistema de rifts Baikal. Ele tem uma impressionante média de profundidade de 744 metros e uma área de superfície de 31.722 quilômetros quadrados. E esse é o fim do nosso vídeo de hoje, gente. Hoje a gente falou sobre o que são os lagos, como eles se formam, qual a importância deles para a geologia e as dimensões de alguns dos principais lagos e paleolagos do planeta. Então, muito obrigada por acompanhar. Não esqueça de deixar os seus comentários e curtir. E se você gostou de Geologia da Terra, inscreva-se no canal.